Com relação, você falou sobre lideranças dos caminhoneiros, é bom a gente lembrar que até em 2018, quando os caminhoneiros também pararam o país, não houve uma liderança fixa, uma liderança que conversasse com todas as regiões. As lideranças são pulverizadas, são regionais, por isso é tão difícil a gente conseguir informação, por isso é tão difícil convocar a mobilização e a desmobilização. Isso quem explica são as próprias categorias, há lideranças de vários estados brasileiros. Então a gente conversa com um que te dá informação, mas avisa, eu converso com o pessoal de tal setor, eu converso com o pessoal de tal região. Então realmente uma categoria que não tem uma liderança nacional, são lideranças regionais e até por conta disso, o presidente tem sido cobrado que é hora de pedir que essas obstruções de estradas sejam suspensas, porque daqui a pouco a gente vai começar a sentir problema em supermercado, vai começar a sentir problema em posto de gasolina e o preço, né? Toda vez que tem qualquer risco de desabastecimento, a primeira reação que se vê é aumento de preço. Então também o próprio governo sinaliza que não é o objetivo, esse não é a intenção nesse momento, porque a inflação dos alimentos agora é que está começando a cair e não seria a hora de retornar. Exatamente, aliás, que é um mérito do próprio governo Bolsonaro. Isso está muito claro. O Brasil hoje lidera o mundo em recuperação econômica na pós-pandemia. Apesar da guerra da Ucrânia ainda estar acontecendo, o Brasil foi dos primeiros países com medida econômica de política doméstica a controlar, a conseguir resolver o problema do que o mundo inteiro ainda sofre, que é a inflação dos combustíveis, devido sobretudo à guerra da Ucrânia no segundo momento, que houve problema em relação à Rússia, ou seja, fornecimento, uma série de medidas, sanções, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, ao petróleo que vinha da Rússia, o que fez explodir o preço da commodity e, claro, interferiu na economia do mundo inteiro. E o Brasil conseguiu resolver isso com redução de impostos do governo federal e até levar algumas alíquotas a zero de impostos federais e também uma negociação absolutamente democrática com o Congresso, quando conseguiu reduzir o ICMS ali. E foi por meio de emenda constitucional, o que exige 3/5 de aprovação em 2 turnos na Câmara, 3/5 de aprovação no Senado em 2 turnos também no Senado, ou seja, esse é um mérito do governo, que obviamente poderia ter tido um resultado melhor ainda na eleição, mas é um mérito que o governo deixa, obviamente, para o seu sucessor, e isso obviamente, tá na história brasileira, não tem como evitar. Um problema de desabastecimento nesse instante, ou seja, lidar com, eu expliquei aqui o tal do conceito da escassez, que é muito importante na economia e que a gente experimentou lá em 2018 na greve dos caminhoneiros, mas eram por outras razões, eu já expliquei aqui, mas isso poderia colocar este ganho à população brasileira, que foi gigantesco, incomparável em relação ao mundo, muito melhor o Brasil, poderia colocar isso mesmo em risco. E nós estamos falando de inflação, estamos falando de geração de emprego, da retomada da economia como um todo. Essa imagem que você está vendo é justamente do Palácio da Alvorada, é onde o presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar daqui a pouquinho. A Luciana está lá, inclusive, ela está trazendo essas informações do local. A imprensa foi chamada, estava do lado de fora, começou a chover, até levar todo mundo para o lado de dentro, onde obviamente vai acontecer essa manifestação. A Luciana já trouxe a informação que era justamente nesse espaço que você está vendo na imagem aqui que a gente está levando pela Jovem Pan News, que é onde o presidente, quando candidato à reeleição, se manifestava, ou seja, ele concedia entrevistas e falava com a imprensa durante o período de campanha. Então, a gente está aguardando, mas vale só lembrar alguns pontos muito importantes. A gente chegou a ver, aliás, desde ontem, né, a situação ficou ainda pior em relação ao tráfego em várias rodovias, ou seja, aumentou essa manifestação, ela é dispersa, vou usar uma expressão aqui que a Luciana trouxe há pouco, é pulverizada a liderança, ou seja, é muito difícil conversar com alguém que vai determinar alguma coisa para todos, é muito complicado. Agora são 3h33 no horário de Brasília, você está acompanhando essa cobertura especial dessa situação toda que está envolvendo o país, com a paralisação de rodovias, dessas manifestações, que são democráticas do ponto de vista do direito de se manifestar, mas que também ofendem, por outro lado, um direito constitucional, tal como se manifestar democraticamente, o direito de ir e vir. É exatamente dessas duas questões que nós estamos tratando e que deverá ser, tudo indica, impossível que esse tema não seja levado nesse pronunciamento aguardado em instantes do presidente Jair Bolsonaro.